Olá, sou o Dr. Geia. Mais uma vez tenho grande privilégio e prazer de gravar mais um vídeo para então nós termos uma plena certeza e a plena clareza do entendimento para que nós possamos viver neste mundo com toda a liberdade, alegria e a felicidade. Para isto, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a criação. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo onde tantas coisas acontecem e estas tantas coisas que acontecem, parece que na mente das pessoas isso está acontecendo por acaso. Então a casualidade, tanto que as pessoas falam, olha, tive muita sorte. Então isso inconscientemente foi incutida na mente humana que todas as coisas já existem. Realmente nós nascemos neste mundo onde todas as coisas já existiam. Então, por causa desta existência prévia ao nosso nascimento, então nós achamos que todas as coisas funcionam sem que houvesse alguém que comanda. Hoje, no mundo da informática, esta tecnologia desenvolveu de tal forma que tem tal de inteligência artificial. E nesta inteligência artificial, tanta coisa acontece. Ainda bem que as pessoas não tinham coragem de colocar a inteligência própria ou inteligência inerente. Por que colocou a palavra inteligência artificial? Porque não é aquele aparelho ou equipamento que por si tem esta inteligência, mas sim, simplesmente executa a inteligência que foi oferecida. Por exemplo, hoje é era de mundo de robôs. Muita gente tem medo de que robô vai roubar meu trabalho. Robô executa exatamente aquilo que já foi programado. Pensa, robô sozinho agora expressa seu pensamento, consegue então fazer suas próprias escolhas. As pessoas estão tentando colocar até nisto, mas isso nunca conseguirá. Nós sabemos, porque quem é que dá vida para robô? São seres humanos, aqueles homens muito inteligentes que projetaram, idealizaram e colocaram os programas nesse robô para executar. Então, olhando para isto, e principalmente olhando para a natureza, nós então podemos concluir de uma forma muito fácil de que o mundo foi criado. Principalmente se você for cristão, se você acreditar na revelação de Deus, não tem como não acreditar que o mundo foi criado. E você e eu, seres humanos, foram criados por um Criador extraordinário. Uma sabedoria que não tem fim, sua inteligência não tem como medir, e principalmente seu caráter, sua natureza tão amável, tão bondoso. Isso é que faz toda a diferença. Então, hoje eu quero ver um pouco dessa criação tão maravilhosa de uma forma científica. Alguém poderá pensar, você vai falar da ciência? Não vai falar da religião? Mas não se preocupe, porque para mim
segundo a revelação da Bíblia, não existe como separar a ciência da religião e vice-versa. Dentro do contexto criacionista, a religião é a própria ciência e a própria ciência é a religião. A palavra religião, que vem de latim, religar, quer dizer ligar a criatura com o Criador. Então, nesse sentido, você ser ligado novamente para Criador, aí que você vê a verdadeira religião, e quando você se considera uma criatura e você conhece esse Criador, então tudo que o Criador faz com você, quando é revelado visivelmente, isso que se chama ciência. Hoje a ciência está desvendando tantas coisas. Por exemplo, neste ano, 3 cientistas americanos que receberam o Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia, eles receberam pela pesquisa de ritmo circadiano. Eles descobriram este relógio de 24 horas que determina ritmos de vida. Desde quando houve dia e noite, rotação da Terra, tudo isto já existiu, mas os cientistas que pesquisaram isto pouco mais de 20 anos atrás, este ano foi reconhecido suas pesquisas devido ao tamanho da importância e a implicação que existe suas descobertas. Mas estes fenômenos de 24 horas cada dia, isso já existiu desde que começou a rotação da Terra. Influenciou nos seres vivos, seja do reino animal como reino vegetal, todas aquelas células desde a criação. Então a ciência é meramente descobrir aquilo que era invisível, agora tornou-se visível, foi evidenciado. Isso que chama-se ciência hoje. Agora, segundo a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 3, então você pode ver pela fé, que você sabe que o mundo foi criado pela Palavra de Deus. Aquilo que é visível hoje começou a partir do invisível, aquilo que nós não enxergamos. Sabemos que todas essa natureza são formadas de moléculas, substâncias, átomos, só que nós não vemos substâncias, nem moléculas, nem átomos. Mas, à luz da ciência, se nós hoje pudermos desmembrar toda a natureza, no final, então, nós vamos ver que isso é átomos. E os átomos são constituídos pelas partículas próton, nêutron, elétron, e próprios nêutrons e prótons, à luz da física, sabemos que são constituídos de quark. Então, Deus, para criar o mundo, é muito simples. Se Ele criar, ou é capaz de criar, primeira partícula para, então, ligar e formar cada vez mais complexas as coisas, então Ele cria totalmente. Então, o Criador precisa ter uma mente onde possa gerar, nós chamamos de como criatividade, gerar ideias, projetos. Conseguindo gerar as ideias e projetos, então você desenha,
logicamente, o ser humano, como é limitado, somente nos pensamentos, coloca com a mão no papel e mostra o desenho para outros entenderem. Mas é o próprio Criador, não há limitação, não precisa fazer isto, mas através simplesmente da sua própria mente ou do seu pensamento, ele profere que seja assim. Como ele tem projeto e ele tem poder, força ou energia para unir todas estas partículas, então fica fácil de formar. Sabe que a Bíblia nos dá este tipo de noção? Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 38, verso 38, lá então mostra o seguinte: o pó transforma em massas. Para ser humano, para pó transformar um tijolo, você tem que juntar a água, depois moldar, tudo isto. Mas para Deus, não há necessidade disto, porque seu poder consiste na sua palavra. E para Jó, Deus ainda continua explicando. Pó transformando em massa, depois torrões se grudam. Mostra essa força. Então, tendo a força para que as partículas ajuntem, então, partícula mais simples torna-se partículas ou moléculas, coisas maiores. Então, quando nós vemos a constituição do organismo, que é um ser completo, depois nós dividimos como sistemas, depois órgãos, tecidos, células, substâncias, moléculas, átomos, partículas, fica muito fácil de ver que esse grande cientista, criador, ele fez as coisas tão simples. Com mesmíssimas matérias, ele pode fazer todas as coisas, seja do reino vegetal com tanta diversidade, reino animal também tremenda diversidade com mesmas matérias. Tanto que hoje nós podemos comprovar disto, seja reino vegetal como reino animal, quando não tem mais a vida, tudo volta ao pó, a mesma matéria, porque sua origem é simplesmente o pó, matéria que Deus criou. Então, fica muito fácil de entender hoje à luz da ciência. Mas precisa de mais algumas coisas para ser criador. Já mencionamos que para ser criador tem que ter ideia, projeto, pensamentos, mas também tem que ter poder, que também já mencionamos, que está na sua palavra. Mas outro elemento que precisa tem que ter vontade para fazer. Tendo ideias, tendo capacidade, se não tiver vontade para fazer, nada acontece. Agora, tendo esses três elementos, você pode fazer tudo, desde que você tenha quarto elemento, que é liberdade para fazer. Se você não for livre para executar seu pensamento, aplicar seu poder e colocar em prática a sua vontade, nada acontece. Isso é incrível, como o Criador tem liberdade para fazer. O único livro que revela que ele
é livre para fazer é realmente a Bíblia. Somente a Bíblia revela que ele é livre para criar. Por quê? Porque ele é a vida. Somente aquele que é vida em si mesmo, ele mesmo é vida. Só ele que pode fazer outras vidas. Então, a Bíblia revela que nome de Deus, nome do Criador é Jeová. E a fé também. E este nome próprio dá o significado. Êxodo capítulo 3, verso 14, revela que eu sou o que sou. É o significado do nome de Jeová. Por ele ter vida própria, vida em si mesma, então ele pode criar todas as coisas. E assim, Gênesis capítulo 1, então, revela como Deus criou no primeiro dia a luz, segundo dia fez a separação do firmamento, terceiro dia, então, ele cria todo o reino vegetal, e o quarto dia ele cria sol, lua e as estrelas. No quinto dia, ele cria todo o reino animal que habita nas águas e no ar. E no sexto dia, então, ele cria os animais que habitam na terra. Aí inclui, por último, o homem. O homem foi criado pela palavra. Isso é impressionante entender. Gênesis capítulo 1, 26 mostra claramente que quando disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então depois ele atribuiu o que este homem deveria fazer e logo depois então afirma, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Que maravilha de Deus criar o homem pela palavra. E logo mais, no capítulo 2, verso 7, então Deus detalha como que sua palavra foi executada. Deus executando, mandando ordem para os pós, aquelas partículas que ele criou, unir a semelhança a ele. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, porque nós fomos gerados por Deus. Deus tem nariz, Deus tem 2 olhos, se bem que eu não sei se Deus tem olho puxado igual eu. Eu não sei, mas certamente ele tem 2 olhos, ele tem boca, tem orelhas. Enfim, Deus tem mente, tem coração, tem tudo, tem braços, tem mãos. Ele gerou igual a ele. Então, nós podemos ver estes passos que Deus criou. Juntou os pós, matéria-prima, e formou cada célula no seu núcleo, todos os 23 pares de cromossomos, ele diferenciando todas as células dentro do nosso organismo e colocando nos devidos lugares. Então, este homem criado havia cérebro, tudo,
coração, os pulmões, as artérias, as veias, estômago, intestino, enfim, havia tudo perfeito. Mas a Bíblia revela que este homem criado ainda não funcionava. Sabe o que fez funcionar este homem criado? O fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, verso 7, revela isto. Quando então Deus soprou o fôlego de vida para esta criatura, então, homem passou a ser alma vivente. Antigamente, quando eu ainda não tinha entendimento, eu achava que o homem foi criado a partir do boneco de barro. É um entendimento ainda enquanto era criança, mas que, por não questionar quanto a isto, até na vida adulta eu pensava assim. Mas entendendo melhor, examinando a palavra de Deus, esse entendimento infantil agora amadureceu. Examinando bem, Senhor Deus, ou melhor, Jeová Deus, fez o homem a partir do pó da terra e, nessa forma, introduziu o fôlego de vida. Então, o homem passou a ser alma vivente. Quando nós entendemos esta maravilha, sabe que todos os problemas de saúde que o homem possa ter é muito fácil de ser solucionado. Realmente muito fácil de solucionado. Enquanto nós não entendemos perfeitamente esse processo passo a passo, eu diria, este processo científico deste grande pensador, grande cientista, fica tão complicado de solucionar. Mesmo até gripe é muito complicado. Pressão alta, diabetes, doenças autoimunes, câncer, alergias, doenças degenerativas. Nenhuma doença com mente finita do homem é capaz de solucionar. Mas este homem com mente finita, aceitando esta revelação de Deus Criador, que Ele criou o mundo pela palavra, então, esta palavra que criou, aceita por ser humano finito, então abre um mundo infinito. Eu posso dizer para cada um que está assistindo esta palestra, depois que comecei a aceitar e vivenciar, pôr em prática, isto foi uma reação normal. Depois que comecei a aceitar, as coisas começaram a mudar. E hoje, depois de uns 20 anos de vivência desta maravilha, hoje eu posso falar sem nenhum medo, nenhum receio, que não existe nenhuma doença que não seja curada. Tudo é possível de ser curado. Todo tipo de doença. Você pode até me perguntar, se for principalmente da área de saúde, aqueles casos mais difíceis ou casos da emergência, da urgência, porque ser humano, mesmo experiente por muito tempo na sua profissão médica, sente-se muito limitado. Mas, entendendo
essa fórmula tão simples que a Bíblia revela. Jeová Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e homem passou a ser alma vivente. Entendendo esse processo da criação do homem, toda doença torna-se muito, muito simples de ser curado. Por quê? O fôlego de vida é um elemento essencial para o funcionamento de cada célula. Enquanto o fôlego de vida atua e faz toda a parte criada funcionar perfeitamente, então certamente tem saúde perfeita ou saúde completa. O que é a doença hoje, à luz da ciência mais avançada? É a alteração dos genes. Então, estas alterações dos genes é muito fácil de ser reparado. Cada dia, cada momento, cada hora, Deus repara. Ele, por que repara? Porque Ele criou para que todas as células funcionassem bem. Único e exclusivamente pela sua natureza. Por Ele ser assim, Ele repara. Por Ele ser a vida. Se a gente for pouco mais na Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 19, você vai notar, não somente o homem foi criado de pó da terra, todos os animais, todas as aves também foram formados pela terra, pelo pó da terra. Por isso que hoje eu deixei aquele entendimento anterior de que um boneco de barro passou a ser um homem uma vez que entrou fôlego de vida. Eu achava que isso era um milagre. Embora eu tinha esta separação de entendimento. Enquanto eu estudava Gênesis capítulo 1, eu tinha certeza de que os animais foram criados pela palavra. Eu não acreditava que Deus fez bonecos de animais, tipo leão, fez um boneco de barro de leão, pássaro, periquito. Deus fez um boneco de barro de periquito, depois colocou fôlego de vida e os animais também tornaram-se seres viventes. Mas Gênesis capítulo 2, verso 18, 19, vocês podem ter certeza, verifique isto, podem ter certeza que Deus formou os animais da terra e as aves a partir do pó da terra. Então, hoje realmente eu estou tendo esta compreensão que está trazendo uma mudança radical no conceito e nos princípios e no raciocínio quanto a lidar com as doenças. Meus queridos ouvintes, amigos, irmãos na fé, vale a pena nós examinarmos a palavra de Deus, porque nesta palavra de Deus existem todos os mistérios que nós podemos entender, porque foram revelados. É um grande privilégio de cada filho de Deus entender os pensamentos de Deus. O profeta Isaías, no seu livro, Isaías 55, verso 8, ele fala claramente, Deus falando, meu pensamento é diferente do
vosso pensamento. E o meu caminho também é diferente do seu caminho. Agora, pensamento humano é muito limitado. Pensamento de Deus é ilimitado. E hoje fiz uma escolha. Aliás, já faz muito tempo que fiz essa escolha. Eu prefiro escolher o pensamento de Deus, porque é bem melhor. Dentro do pensamento finito, realmente fica naquele mundo limitado. Mas quando você escolhe o pensamento infinito, seu mundo torna-se ilimitado. Por causa disto, por causa que você tem que escolher a palavra de Deus, isso requer sua fé. Crer nas palavras de Deus e não duvidar. Antes eu duvidava muito. Uma dúvida cruel era assim, ao ler Gênesis, como que as pessoas viviam 900 tantos anos antes do dilúvio? Isso não entrava na cabeça. Mas hoje, graças a Deus, Deus tirou a dúvida da minha mente. Hoje creio plenamente que as pessoas antes do dilúvio de Noé podem viver 900 anos ou mais. Isso é muito simples. Porque hoje acredito cada vez mais na palavra de Deus. Porque assim que comecei a me interessar, sentir a necessidade de ver um mundo mais aberto, mais amplo, comecei a notar que sua bondade, sua misericórdia é demais. É muito bom porque a Bíblia revela sua misericórdia dura para sempre e renova a cada manhã. Por experimentar e desfrutar desta bondade, então começou a aparecer esta reação de não duvidar da sua palavra. Vale a pena você examinar a Bíblia e você também ver que Deus criou você pela sua palavra. O fôlego de vida que Deus soprou nas narinas é a sua palavra. Por causa disto, Jesus diz, quando foi tentado pelo inimigo, que não só de pão viverá o homem, mas pela toda palavra que sai da boca de Deus. Então, as palavras de Deus que sustenta cada célula, o fôlego de vida que faz funcionar todo o organismo. Por causa disto, restaurar esta imagem que foi destruída pelo inimigo da vida, como que Deus restaura pela sua palavra. Quando nós associamos isto ao nível da célula, a cura da doença também é pela palavra de Deus. Posteriormente, nós vamos postar outra palestra que é continuação dessa palestra. O que este entendimento pode trazer tantos outros entendimentos e outras práticas. É uma maravilha. E logo em breve nós queremos voltar e trazer estas boas novas para todos vocês. Que Deus abençoe e que vamos desfrutar
a sua palavra, a sua verdade e vamos viver livremente de todas as filosofias, conceitos que o inimigo estabeleceu neste mundo e que o mundo está indo para a destruição em massa. Espero que você e eu saiamos dessa massa e formemos então o restante, um remanescente. Muito obrigado e um bom dia.